Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje, edição de segunda-feira no ar, tudo bem, Matheus Montenegro? Fábio Hermano. Segunda-feira geralmente é um dia xoxo para o futebol, para o apostador. E para dar uma animada, eu coloquei a minha camisa favorita, tá? Eu já vou começar o programa com ela. Olha que linda, tá? Muito bem. Fenômeno. Camisa do Botafogo. Mostra o patrocínio É, aí. não, porque daqui para baixo ela tá bem apertada, né? Mas o que importa é só aparecer daqui para cima. Mas eu sou fissurado em camisa dos anos 90, e essa aqui é a única que eu tenho do meu time do coração, o Belo, o Botafogo da Paraíba, que é dos anos 90, né? Antes dos anos 2000 aí, essa é a única que eu tenho. Sou apaixonado. Vamos que vamos, meus queridos. Recados rápidos de sempre. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no hypar. Essa é a forma que você tem de nos ajudar. A gente está aqui para fazer um programa gratuito. A gente não tem patrocínio de casa de aposta, nada do tipo. Mas temos um patrocínio maravilhoso, Fábio Hermano, que é, por favor, coloca aí na tela, da ScoreTabs. Fechamos essa parceria aí recentemente. Como eu disse, não é uma casa de aposta, tá? É um app de scores, um app de estatística, de análise, que é a premissa básica desse programa. A gente não tá aqui para ser guru de bet, para lhe prometer green, para prometer que se você apostar tanto, você vai ter tanto lucro. Não, a gente tá aqui para contribuir com o seu dia do apostador, para fazer as análises por você, trazer estatísticas, embasamento, informações, e aí você, do outro lado, com base na sua metodologia, você faz as apostas como preferir, como for melhor para você, tá? No final do vídeo tem um bilhete pronto, porque é a metodologia que eu e Fábio adotamos, mas você não precisa necessariamente seguir isso, tá? Lá no ScoreTabs tem uma função que é a Pro. Por favor, Fábio Hermano, fale a respeito dela. Vamos lá, vamos até abrir o nosso primeiro jogo aqui, Matheus Montenegro, que é Betis e Atlético de Madrid, né? E aqui na nossa versão Pro, né, do Score Tabs, você tem insights, tá, sobre as partidas, né? Fatos aqui, a gente vê que o Betis é forte em casa, Tá tem travado isso, no caso. 52% de aproveitamento. Porque eu não compartilhei, agora sim, agora está tudo Perfeito. compartilhado. O Atlético de Madrid tem um ataque que marca 1,8 gols por jogo, tá? Contra 1,5 do Betis, então ataques fortes, né? Ambas as equipes têm cerca de 70% de aproveitamento em jogos recentes. Bom, a gente tem muitas estatísticas aqui, tá? E Real não aí, perde há 8 jogos no geral, dupla chance do Real Betis aí, você já vê uma odd interessante. O Real Betis não perde há 3 jogos como mandante. Enfim, essa é a parte que eu mais gosto aí da questão Pro, né? Por quê? Você tem o app gratuito aí à sua disposição, tá? Se você quiser, baixa o aplicativo aí, ó, tá à disposição, tanto na descrição quanto no comentário fixado aí embaixo. Porém, a gente convida vocês para assinar o Pro do nosso parceiro ScoreTabs, que tem um cupom hoje10, tá? Você ganha 10% de desconto. E como eu disse, a função Pro, ela auxilia muito o apostador. É uma mensalidadezinha ali barata, provavelmente não é nada que vá, né, menos de atrapalhar R$ 1 ali. por dia. Menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso às estatísticas Pro, que contribuem ainda mais aí para suas análises, tá? Aquela função ali que o Fábio mostrou é absurda, é porque ele já associa a estatística à odd que está à disposição. Por exemplo, o Real Betis, ele não perde em casa 8 jogos. E quanto é que está a odd para o Betis não perder esse jogo? 1,66. Ele já dá lá ali de bandeja para você. Então, é um auxílio maravilhoso para o apostador e a gente vai começar agora Isso. E para analisando você aí que Real gosta Betis e de Atlético. mercados específicos, né? Tem chutes, né? Média de chutes, né? Média de gols marcados, chutes no gol, chutes bloqueados, chutes na área, chutes fora da área, Perfeito. né? Estatísticas defensivas, posse de bola e passes, estatística de cartões aí para quem gosta desse mercado, distribuição de gols, né? Quando sai mais o gol de cada time, né? A gente vê aqui, por exemplo, do Atlético, 25% dos gols saem nos 15 minutos finais. Então, são muitas estatísticas. Né? Do minuto 15 ao minuto 30, o Atlético não costuma marcar. Então, muitos detalhes, tá? Sobretudo quem faz aposta ao vivo, enfim. É muito interessante aí o Score Tabs para você se embasar. E, claro, né? Quanto mais informação, mais próximo do green você estará. Bom, Perfeito. tabela do Campeonato Espanhol, quinto contra sexto, tá? Duas equipes com a mesma pontuação e uma campanha bem parecida. A única diferença é que o Atlético tem um gol a mais. Pois é, velho, campanha parecida, tá, dos dois times. Agora tem um ponto que é uma discrepância absurda, tá, para esse jogo. Coloca ali a tabela em casa, por favor, rapidamente, Fábio Hermano, que é o caso do Real Betis, né? O Real Betis aqui é o mandante. Ele é o nono colocado em casa. Só que aí você já vê um detalhe. Opa, o Atlético de Madrid ele é o segundo melhor mandante. Então quer dizer que, como visitante, o Atlético de Madrid vai ser muito ruim.
né? Já que ele é muito bom em casa, e aí a gente vê isso aí. O Atlético de Madrid ele é apenas o 13º colocado atuando como visitante. É um time que não venceu fora de casa ainda nessa La Liga, tá? São 3 empates e uma derrota, e surpreende um pouco o fato de que ele sofreu gol em todos esses jogos, tá? Então, os colchoneiros não estão passando tanta confiança assim quando jogam longe dos seus domínios. É isso. Vamos para os jogos recentes, né? Começando pelo Betis, que ficou no 0-0 com o Genk na Liga Europa, empatou com o Villarreal, ganhou do Espanhol, ganhou do Ludogorets e ganhou do Osasuna, né? E se a gente pegar só os últimos jogos em casa, Matheus Montenegro, a gente vê que ele está aí com uma boa campanha como mandante, tá? Ele não perdeu os últimos 5 jogos em casa. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ele tem uma derrota como mandante no recorte recente, que foi para o Atlético Bilbao, tá? Deixa eu até ver aqui, foi. Ele perdeu por 2-1 em casa. Só que ele marca gol nos 5 jogos, tá? 2-0 no Osasuna, 2-2 com o Nottingham, 3-1 no Real Sociedad. Os últimos 3 jogos em casa, era isso que eu queria destacar, ele marcou 7 gols, beleza? E como visitante, é onde entra aí o grande ponto do Atlético de Madrid, tá? Até mais importante do que analisar o recorte recente do Atlético, eu traria esse recorte recente como visitante, tá? Que é o que surpreende. É um time que fora de casa não venceu ainda nessa temporada, vem de um 4-0 para o Arsenal, que obviamente é mais time que o Atlético, que o Real Betis, mas ainda assim é algo que assusta, e sofreu gol fora de casa em todos os jogos. Até jogos contra adversários mais fracos que o Betis, como Alavés, Mallorca e Celta de Vigo, ele levou gol. Bom, vamos para as odds aqui, né? Porque o favoritismo é do visitante, tá? Apesar dessa campanha não tão boa do Atlético de Madrid, né? Fora de casa, odd 2,15, 3,20 para a equipe do Betis, hein? Cara, a gente tá falando de um Real Betis que tá invicto há 8 jogos e que só não marcou gol em um jogo na temporada, tá? Para mim, o valor tá todo do Real Betis. Eu acho que essas odds, elas eram para estar mais niveladas. O Atlético de Madrid é favorito, tem mais time, isso é um fato. Mas, cara, uma vitória do Betis aqui não é loucura nenhuma, não, tá? E aí eu falei, tu tá trazendo aí a estatística do mais de 1,5 gols, porém, para mim, o mais de 0,5 gols do Betis é muito melhor, porque a odd é mais alta, e se for para sair 2 gols nesse jogo, a maior probabilidade não é ser um 2-0 Atlético de Madrid, é ser 1-1. Ou até 2-0 Betis, eu não tiraria da conta, tá? Então, para mim, esse gol do Betis, em termos de custo-benefício, é uma das melhores pedidas do dia para você fazer uma duplinha, uma tripla, alguma coisa assim. Se você quiser uma aposta simples nesse jogo, eu recomendaria mais o dupla hipótese do Betis. 1,66 eu acho que é um odd muito interessante para o Betis não perder em casa. O Atlético de Madrid não ganhou de ninguém fora de casa. E o Betis está invicto a 8 jogos. Então, vale muito a pena, sim, esse dupla hipótese aí do time da casa. Bom, outro jogo de destaque no futebol europeu, Matheus Montenegro, é Moreirense e Porto. Jogo perigoso, tá? Perigoso. Vamos colocar aqui as informações, né? Um alto favoritismo do Porto, né? A gente já vê aqui pelas odds, 1,33. Vamos ver a classificação das duas equipes, porque o Porto é o quinto, tá? 15 pontos. Não, o Porto é o líder. O Moreirense é o quinto, né? Sim. E o Porto é o líder, 22 pontos. O Porto, 15. O Moreirense, ataque funciona, né? Do Moreirense, mas tomar muito gol, tá? Tomou 11 gols, enquanto o Porto tomou só 1. E aí é que tá. Esse jogo é muito perigoso por causa das odds, a gente vai ver já já. Só que tem um ponto que é muito interessante sobre esse jogo, Fábio, meu irmão, que eu queria que tu desse uma olhada aí. Consegue ver lá? Volta lá na tabela de classificação rapidamente de novo. Vamos lá. Porque é absurdo isso aqui, tá? Isso para mim me surpreendeu muito quando eu fui estudar esse jogo aqui e trazer essas informações aí para vocês. Tabela de classificação do Campeonato Português, considerando apenas jogos como mandante. Moreirense é o melhor mandante do Campeonato Português, Fábio. 4 jogos, 4 vitórias, 9 gols marcados e 3 sofridos. Até o Porto ele já empatou um jogo em casa nessa temporada e o Moreirense não. Já já a gente vai ver quais são esses jogos. A grande questão é, o Porto é o melhor visitante. Ele venceu todos os jogos como visitante. Então, joguinho que pode... Jogo difícil, né? Moreirense que perdeu para o FAF, é isso mesmo? Taça de Portugal, não conheço esse time. Taça de Portugal, 1-0, perdeu do Nacional por 3-2. Aí em casa ele é forte, né? Fora ele perde quase tudo. Ó. Ele perdeu do Sporting por 3-0. Né? Mas em casa venceu o Rio Ave, venceu o Casa Pia. Realmente é uma discrepância muito grande, né? Em jogos em casa e jogos fora. Infelizmente a gente não tem um grande enfrentando ele, né? Em casa, né? Então a gente não consegue ter um parâmetro. Exatamente. Porque ele pegou só times ali, ó, na parte de baixo, né? Ali. Médio baixo. Média baixo, né? Rio Ave e Vitória de Guimarães são times mais complicadinhos, né? Que ele venceu, mas não pegou nenhum Braga, nenhum Sport, né? Sim. Em casa, né? Nem o Porto, nem o Benfica, né? Vai pegar o Porto agora para a gente ter um parâmetro. O Porto é um time que
Você tá invicto na temporada? Acho que é isso, né? Não, ele Ele perdeu perdeu pro o último Forest, jogo né? pro Nottingham Forest. É. E Estava aí tem um invicto. ponto, né, velho? O Porto, ele fora de casa no Campeonato Português, ele ganhou de todo mundo, como eu disse. E o único gol que ele levou foi justamente para o Sporting fora de casa, tá? Mas é um time que tá muito bem nessa temporada. Tá muito bem nessa temporada. A grande questão que me preocupa desse jogo, Fábio Hermano, é justamente aí as odds, porque a vitória do Porto ela só pagou em 33, velho. E aí é o seguinte, a gente tem um Moreirense que ganhou todos os jogos em casa, tá? Não tô dizendo que o Moreirense, as odds estão muito erradas. Não, é por aí mesmo. Mas eu acho que o Moreirense é um time que pode complicar, tá? Em casa, onde ele tá com 100% de aproveitamento. E aí eu vou trazer um retrospecto. Ano passado, o Moreirense ganhou do Porto atuando em casa, tá? De 2-1. Então, isso me preocupa um pouco. Como a odd do Porto não ajuda tanto assim, é apenas 1,33, eu não vejo valor aqui. Por exemplo, eu prefiro o gol do Betis, que é a mesma odd, o Betis contra o Atlético de Madrid em casa. Eu prefiro o gol do Betis do que a vitória do Porto aqui, fora contra o Moreirense. O gol do Moreirense está 1,90, tá? E para a gente ter uma odd interessante a favor do Porto, teria que pegar 2 gols do Porto, 1,50. O problema é que o Porto só levou um gol, né? Então confiar É. também no gol do Moreirense é arriscado. Pode ser 0-0. Eu acho que é complicado esse jogo aí por causa da odd, tá? A odd é o que atrapalha. Se a odd do Porto tivesse mais de 1,5, show de bola. Aí a vitória valeria a pena. Só que 1,33 eu acho que tá justo. Eu acabo não vendo valor aí. Muito bem. Temos também, Matheus Montenegro, o duelo entre Chapecoense e Operário, tá? Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem aí uma Chapecoense que não perde já, numa sequência de pelo menos 5 jogos, e o Operário que nos últimos 5 jogos ele perdeu 4, tá? É A até gente vai mais, tá? ver A Chape ela não perde a 8, né? É uma discrepância grande aí. E a Chape tabela de que classificação pode começou a confundir. rodada no G4, né? Isso, isso. É importante lembrar que a gente tá gravando aqui um pouquinho antes de alguns jogos, né? Salvo engano até. E, cara, o Operário ele tá numa situação onde ele nem sobe nem cai, né? Ele tá ali até mais perto da zona, obviamente, ele ainda tem risco de rebaixamento, tá? Mas eu acho que não cai. Tem times piores que eles aí, até uma quantidade considerável, né? Muito difícil o Fantasma ser rebaixado. Então, assim, eu foco mais na Chapecoense aqui. É um time que está há 8 jogos sem perder, marcando gol nesses últimos 8 jogos, tá? E passa muito mais confiança do que o Operário. O Operário ele vinha de 4 derrotas seguidas, né? Aí ele venceu esse último jogo aí, que foi contra o Volta Redonda também, o time da zona de rebaixamento em casa. Eu acho que esse jogo aí livrou o Operário de vez do rebaixamento, tá? Vamos para os últimos jogos aí, né? Começando pela Chapecoense, que venceu o Goiás fora 3-1, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto 1-1 em casa, aí foi um tropeço, né? Venceu o Ferroviária por 1-0 e venceu o Novo Horizontino por 1-0 e venceu o Amazonas por 3-1, tá? É um time que faz gol em quase todos os jogos. Eu vou até aumentar aqui a lista, né? Porque até na derrota, nas derrotas ele não marcou, né? Para Avaí e para Cuiabá, mas marcou, por exemplo, na derrota para o Atlético Paranaense, que foi em casa. Tá? Em casa ele dificilmente passa em branco, tá? A equipe da Chapecoense. E curioso, tá? Nos últimos 5 jogos, é uma campanha absurda, 4 vitórias e um empate. Ele tem o segundo melhor retrospecto aí da Série B. Só tá atrás do Remo, que ganhou 6 seguidas, né? Mas hoje é um dos melhores times da Série B, sem dúvidas nenhuma, a Chapecoense. E o Operário vem tomando gol, tomou gol nos últimos 6, 7, 8, 9 jogos ele tomou gol. Só não tomou aqui na vitória contra o Curitiba, que é o líder, Cara, curiosamente. ele levou gol em casa do Volta Redonda na última rodada, né? Então, Isso. assim, análise aí 100% do lado da equipe catarinense. Aqui, diferente do jogo do Porto, as odds nos ajudam, né? Porque não é uma disparidade tão grande. Então, a cotação da vitória... Inclusive, a vitória eu acho uma boa pela odd, tá? Eu acho que essa odd ela poderia estar um pouco mais baixa. 1,90, 1,90 e pouquinho, eu acho que era o justo aqui. 2,10 eu acho que está acima do que deveria estar. E por isso, tanto dupla hipótese da Chape eu acho uma boa, mas eu até prefiro o gol, tá? Porque a gente tem as estatísticas aqui ao nosso lado, né? Chapecoense marcou gol nos últimos 8, Operário levou gol nos últimos 9. Um time que tá brigando pelo acesso contra um time que, bem dizer, já não briga mais por nada. Então, velho, a gente tem o golzinho da Chape pagando 1,28. Eu prefiro, porque a odd é mais alta até, né? Do que o dupla hipótese da Chapecoense. Gosto muito desse gol, tá? Para uma simples aí no dia, gosto bastante. E quem quiser ficar restrito a esse jogo, pô, combina o dupla hipótese com gol. Já vai dar uma odd ali de 1,40 e pouco, 1,50. Muito bem. E para a gente fechar, tem outro jogo da Série B, que é o duelo entre Atlético Paranaense e Amazonas, Matheus Montenegro. O Cap que vinha numa sequência absurda, né, Fábio Hermano? Ele chegou a engatar, Isso. ó,
Na Série B, ele teve uma sequência de 6 vitórias consecutivas. Só que a gente já vê no recorte recente, ó, ele vem de 4 jogos sem vitória, tá? E aí não tá passando muita confiança o Cap, né? Contra um Amazonas que tá numa fase de desespero aí, brigando para não cair, né? Eu acho que o Amazonas já caiu, tá? Amazonas e Paysandu, eu acho que é muito difícil escapar. Lembrando que a Série B ela tá bem mais avançada do que a Série A, né? Faltando aí apenas 5 rodadas para acabar a Série B. Alguns times até já jogaram a 34ª, né? Então tá complicada a situação da onça pintada. Vamos aqui para os últimos jogos, Matheus Montenegro. Bugou foi tudo. Agora que eu dei uma clicada em tudo. Começando pela equipe do Atlético, né, que empatou o Clássico, não ganhou do Avaí, perde do Remo e perde do Atlético Goianiense. A última vitória foi contra o Operário. Cara, jogos difíceis, tá? Eu acho que a gente pode trazer esse ponto aí, né? Foi uma sequenciazinha chata. Clássico, Avaí, Remo e Atlético Goianiense. Times ali do meio para cima, né? Mas assim, em casa, o Furacão ele vem até bem, tá? Ele vem de 4 jogos sem vencer. Só que esses 4 jogos sem vencer foram 3 fora e 1 em casa. E em casa ele empatou. Então, em casa, ele tá invicto a 4 jogos, tá? São 4 empates consecutivos. E na Série B, ele tá aí há mais tempo invicto, tá? Porque, ó, num recorte de 9 jogos, a única derrota em casa que ele teve foi pro Corinthians, Copa do Brasil. Então, acho que na Série B ele tá invicto em casa a 7, porque também teve o jogo contra o São Paulo nessa conta. Então, são 7 jogos de invencibilidade em casa, tá? Peraí. Tu tá sem som, viu? Agora sim. Voltou. O Amazonas fora, né, ele só ganhou do Avaí há muito tempo, tá? Nos últimos 10 jogos só tem uma vitória fora de casa e 3 empates. Até conseguiu complicar ali alguns jogos, né? Mas assim, a odd da vitória do Atlético, Matheus, tá 1,37, uma odd muito baixa. Então, é um jogo meio difícil por isso, né? Porque não dá para... Amazonas desesperado, esses jogos de reta final, quando tem duas equipes ali brigando por algo, é meio imprevisível, tá? Se fosse lá na 18ª rodada, talvez a vitória do Atlético fosse mais confiável do que agora. Porque agora, nessa reta final, tudo pode acontecer. Pois é, inclusive nada, diga-se de passagem, né? Pode ser um 0-0. Ó, deu uma travada aqui, voltando, só para recapitular. O grande problema aqui desse jogo é por causa das odds, tá? A vitória do Atlético Paranaense, ela só paga 1,36. E aí é um problema parecido com a leitura que a gente fez lá do Porto. Só que por um motivo diferente. Lá é porque o adversário podia complicar. Aqui, eu já acredito que seja porque o Atlético Paranaense pode vacilar. Um time que não vem sem vencer há 4 jogos. Então eu fugiria desse jogo, justamente porque eu acredito que Chapecoense e Betis, que a gente analisou, são alternativas melhores do que a vitória do Atlético Paranaense, e a odd é praticamente igual em tudo. Então é pelo custo-benefício. É um jogo melhor talvez pro ao vivo, né? Ali esperar a odd um pouco do Atlético subir, ver o volume de jogo, e aí você consegue ter uma análise melhor aí do que fazer nessa partida, Matheus Montenegro. É isso, né? Segunda com poucos jogos, também não vou me inventar. Né, vamos só nesses principais. Segunda divisão da Tanzânia. Tamo fora, tá? Dá, se você gosta, nada contra. É o que eu disse. Não existe certo e errado nas apostas, não, tá? Existem coisas que você pode evitar. A gente evita isso aí. A gente foca apenas no que a gente conhece. Mais de 0,5 gols do Betis e mais de 0,5 gols da Chapecoense, né? 2 times verdes que a gente espera o green, né? Ah, tá. Então foi só por causa disso, né? Perfeito. É isso, meus queridos. A gente trouxe aqui, ó, 4 alternativas que são de odds muito parecidas, tá? Porém, aqui é onde a gente vê os melhores, onde vê mais valor. E combinando as duas alternativas, a gente tem o odd de 74. Você pode muito bem na vitória do Porto, só que eu acho que pode zebrar porque o Moreirense é fora de casa e o Moreirense tem 100% de aproveitamento como mandante. O gol do Betis é a mesma odd. Prefiro o gol do Betis e prefiro o gol da Chape. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Ali você teria que ir na vitória e não no gol. É uma diferença considerável, né? Aqui os times podem até perder, o importante é fazer gol. E o Atlético Paranaense é um time que vem de 4 jogos sem vencer, que tá meio instável, então eu prefiro confiar só no gol de 2 times que vêm muito melhor que seus adversários. Eu acho que não faz sentido a gente pegar uma vitória de Porto e Atlético que pode complicar quando tem essas duas alternativas mais seguras. Por isso, esse vai ser o bilhete pronto do dia. É isso, começando mais uma semana, valeu galera, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, super importante dar essa moral pra gente aqui, que tá aqui com vocês, né, sendo a sua companhia, analisando junto com vocês, né, a gente aqui é meio para analisar, né, de dar uma visão ali, você também faz as suas análises, né, pra ser mais assertivo no mundo das apostas. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, valeu. Forte abraço. Tchau.
Se inscrevam, deixa o like.